Muito bem, queridos irmãos e irmãs, antes de mais nada, peço que a paz do Senhor seja com todos vocês e que o Espírito Santo, o nosso Consolador amado, venha iluminar sua mente, os seus pensamentos, sua alma, para que você, junto comigo, sejamos abençoados pela leitura da Palavra de Deus e pela exposição e explicação que será feita a partir dela. O nosso texto agora, para este momento, é a continuação da carta aos Filipenses, e agora então vamos ler Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao verso 11, e já registro que esse texto, Filipenses 2:1, começa com a palavra portanto, que é uma conclusão que conecta com o texto anterior. Então, embora eu vá me concentrar na explicação de Filipenses 2, de 1 a 11, vou ler a partir do capítulo 1, verso 27, apenas para conectar esse texto desta lição com o que vinha sendo dito anteriormente, e assim teremos uma compreensão melhor. Então eu vou começar agora a leitura, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, e seguirei até capítulo 2, verso 11. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Começando então, Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve ser igual a Deus como algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Não posso ler esse texto sem dizer aleluia e glória a Deus. Primeiro eu quero explicar detalhes textuais. O versículo 5, provavelmente eu li com palavras diferentes da sua tradução. O texto comum fala assim, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento aqui, queridos irmãos e irmãs, não é uma boa tradução. A palavra aqui diz respeito à mentalidade, modo de pensar, que é algo muito mais profundo e muito mais significativo do que sentimento. E também no verso 2 vai a mesma observação, né? O verso 2 diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aqui também o sentido da palavra é tendo uma mesma maneira de pensar. É a mesma palavra aqui do verso 2 que ocorre também no verso 5. Então, explicado isso, vamos então à exposição do texto.
O primeiro verso, verso 1, começa com portanto, isso é uma conclusão. Como eu li também agora no início dessa ministração, Paulo, no final do capítulo 1, ele exorta os filipenses, os irmãos ali, a terem mais unidade. Ele fala em 1:27 que eles deveriam ter um mesmo espírito, ou seja, serem guiados pelo Espírito Santo, ter o mesmo ânimo, a mesma vontade e lutarmos juntos. Então, o que percebemos aqui no contexto é que havia alguns focos de tensão naquela igreja, como aliás ocorre em muitas congregações, não é? Acontecia também ali em Filipos que eles estavam passando por tribulações, porque o final do capítulo 1, do verso 29, diz que a eles também foi concedido em relação a Cristo, não somente crer em Jesus, crer em Cristo, mas também padecer por eles. Então o quadro que nós temos ali em Filipos era de uma igreja que servia, que era amorosa, que contribuía com Paulo no seu ministério várias vezes, um vínculo de amor e de serviço fraterno ali, lindo, mas que enfrentava dificuldades. Paulo enfrentou dificuldades quando pregou em Filipos e a experiência dos irmãos ali não foi diferente da de Paulo, talvez não em prisões e açoites, mas enfrentaram também perseguições e tribulações. E, queridos, nós sabemos que quando enfrentamos dificuldade, como agora, por exemplo, estamos passando no Brasil e no mundo com essa pandemia, isso põe nossos corações à prova. E as pessoas reagem de modo diferente às tribulações e dificuldades. Em Filipos foi assim. Alguns, diante das aflições por causa de Cristo, reagiram mal. Começaram, talvez, a questionar a fé, a esfriar no amor, a entrar em contenda com os irmãos por alguma razão, mas havia alguns que permaneciam firmes, que entenderam que é parte do Evangelho o andar com Jesus, inclui também, por vezes, sofrer por amor a Ele. E, na verdade, isso é uma honra. Então, como na congregação de Filipos, na igreja daquela cidade, pessoas reagiram de forma diferente, então começou a se formar tensões, um grupo que reagiu mal, que não entendeu bem, tanto que Paulo diz que para esses que resistem, a palavra aqui é, no verso 28 do capítulo 1, né? Nada vos espantei dos que resistem. Dá a entender então de um grupo que passou a resistir a Paulo, a palavra, o evangelho, mas para esses a perseguição era um sinal de perdição, mas para os outros era sinal de eleição e salvação. Então, queridos irmãos, diante dessas tensões que havia na igreja em Filipos, Paulo conclui com essa exortação. Portanto, diante disso, queridos irmãos, diante de Cristo, diante dessas aflições, e aí Paulo faz um apelo a um modo de pensar diferente, uma atitude diferente. Vamos então considerar alguns detalhes. Verso 1. Paulo aqui faz uma pergunta que pressupõe que a resposta é sim. Ele diz assim: se há algum conforto em Cristo? Ora, há conforto em Cristo. Em Cristo somos animados, confortados, encorajados a enfrentar. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sim, temos conforto em Cristo. Se há alguma consolação, algum conforto no amor, ora, queridos irmãos e irmãs, como há conforto no amor, o nosso Pai Celestial nos ama, Jesus nos ama, e nada pode nos separar do amor de Deus que é dado em Cristo Jesus. Então, há conforto e consolação no amor. E também a pergunta seria se há alguma comunhão no Espírito. Queridos irmãos e irmãs, eu não estou vendo vocês pessoalmente, mas no meu espírito agora eu já sei que o Espírito Santo, ao guiar estas palavras ao seu coração, ao guiar minha alma, minha mente a proclamar essas verdades, ele nos traz juntos em comunhão em Cristo Jesus. E, queridos irmãos e irmãs, como é maravilhosa a comunhão no Espírito de Cristo. Sabemos que não estamos sós, você sabe que você tem irmãos e irmãs, você sabe que o Pai te ama porque o Espírito Santo derrama esse amor do Pai no teu coração, mas também sabe
que você tem amigos, irmãos em Cristo, próximos e no mundo inteiro. Então, sim, há uma comunhão no Espírito. E Paulo também como que pergunta se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Ele mesmo, Paulo, no capítulo anterior, declarou no verso 8, né? Porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho e entranhável afeição de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs queridos, Jesus era um homem afetuoso. Ele era movido de íntima compaixão. E todas as vezes nos evangelhos que relata que Jesus foi movido por íntima compaixão, ele operou milagres em favor de pessoas. Ele curou leproso movido por íntima compaixão. Ele ressuscitou o filho da viúva movido por íntima compaixão. E esse mesmo amor intenso, afetuoso que Jesus tinha pelas pessoas, Paulo também sentia pelos irmãos em Filipos. Então o verso 1 é uma espécie de pergunta, que dizemos assim, uma pergunta de retórica, porque já pressupõe, já fica implícito que a resposta é afirmativa. Portanto, se há algum conforto em Cristo, sim, há conforto em Cristo. Se há alguma consolação de amor, sim, o amor de Deus, o amor de Jesus nos consola e nos anima, mesmo em qualquer circunstância. Se há alguma comunhão no Espírito, sim, o Espírito Santo é um só, e ele confere dons, e ele confere diversidade de operações, mas ele é um só. Comunhão aqui significa koinonia, o que temos em comum ao mesmo tempo. Então é o mesmo Espírito que está operando em você, opera em mim e opera em todos os irmãos. Então há comunhão no Espírito. E sim, há afetos e compaixões que vêm do fundo do nosso coração, das nossas entranhas. Então, já que há tudo isso, Paulo pede então, exorta, complete a minha alegria, verso 2. Paulo já tinha compartilhado sobre a alegria dele no capítulo 1. Por exemplo, no verso 4, ele diz assim, fazendo sempre com alegria a oração por vós. E o tom da carta é de um amor, de carinho e de alegria. Então Paulo se alegrava pelos irmãos em Filipos, Paulo se alegrava porque ele tinha certeza que o Senhor, que começou a boa obra ali, certamente vai completá-la, iria completá-la. E mais ainda, no capítulo 1, Paulo se alegra no verso 18, porque Cristo estava sendo pregado. Uns por motivações boas, outros por motivações questionáveis, mas ele dizia, nisto me alegro, me regozijo e me regozijarei ainda. Mas Paulo, ele queria se alegrar ainda mais e se alegraria de forma completa a partir do crescimento espiritual daqueles irmãos. Irmãos queridos, que também nós possamos nos alegrar com o crescimento em Cristo, nosso e dos irmãos, de sermos como Ele é, de fazermos as suas obras, de amarmos como Ele ama. Isso seja para nós alegria. Quantas vezes depositamos nossa alegria em coisas mais transitórias ou mais passageiras, mas Paulo experimentava uma alegria que vem do interior, do coração, do espírito, uma alegria que vem do alto. Ele diz então, completem o meu gozo, a minha alegria, para vocês serem um, mesmo amor, mesmo ânimo, um mesmo modo de pensar. E ele exorta também aqui no verso 3 a que eles não fizessem nada por briga ou por disputa. Queridos, sejamos honestos. Muitas vezes fazemos as coisas boas e certas, mas nem sempre com a motivação correta. Às vezes, no seio da nossa congregação e de outras, pode haver grupos de disputa, por motivos diversos, né? Mas não deve ser essa nossa motivação de fazer algo para mostrar para outro, para provar para outra pessoa, para outro grupo que somos isso ou não somos aquilo. Contenda não é uma motivação boa, pior ainda é a vanglória. E aqui, irmãos, nós somos tentados também na vida da igreja a buscar a glória para nós. Então, os irmãos que fazem algo de belo, que tocam, que cantam, por exemplo, são vistos naturalmente, né?
E pode haver aí uma tentação de buscar nisso glória para si. Igualmente nós que por vezes ministramos a palavra também podemos ter a mesma tentação, né? Eu quero ser famoso, eu quero ser grande, mas na verdade nós temos é que ser humildes e pequenos diante do Senhor. E outras situações, né? Lá, pessoas que fazem coisas boas e abençoam a muitos de várias formas, que o façam por amor a Cristo, por amor aos irmãos e não para ser reconhecido. O final do verso 3 tem um ensinamento muito importante, que a motivação então não é contenda, não é vanglória, mas é humildade. E aqui Paulo já dá uma explicação de como a humildade se expressa, é considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso aqui é de uma aplicabilidade prática muito grande, né? Significa dar preferência ao outro, significa não chegar atrasado em reunião, porque os mais importantes já estão lá e eu não posso fazer os outros que chegaram na hora, que são mais importantes do que eu, esperarem à toa. Não é uma questão de saber quem é o maior, mas é de cada um considerar os outros como superiores. Então, estaremos sempre prontos a servir, sempre prontos a abrir mão de qualquer coisa, porque estamos considerando o irmão ou a irmã como superiores a nós. E o verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. Esse verso fala de interesse. O amor, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, não busca o próprio interesse. Então é porque ele busca o bem, o interesse, o benefício do outro. E Paulo vai ilustrar, vai simplificar humildade e amor a partir do verso 5, com o exemplo mais perfeito, mais sublime, mais incomparável que se possa ter, que é o exemplo de Jesus. Então, ao exortar a ter o mesmo modo de pensar, a amar da mesma forma, ao exortar cada um a considerar os outros mais importantes, Paulo vai ilustrar isso a partir do verso 5 com o exemplo sublime, glorioso, maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, e que passo a comentar. E o verso 5, então, numa tradução um pouco mais clara, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. E como é que Jesus pensava? Como é que Jesus agia e se comportava? O verso 6 começa a descrever que, sendo em forma de Deus, não teve ser igual a Deus como algo a que se apegar. Queridos irmãos, aqui tem algo lindo, tremendo, sublime. Jesus era Deus. Ele participava da glória de Deus. Vamos ver o que Jesus renunciou, alguns aspectos, do que ele se esvaziou, alguns aspectos apenas, porque não alcançaremos todos, que ele tinha junto ao Pai, que ele era um com o Pai, e ele tinha glória junto com o Pai. Vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 17, primeiramente o verso 5. João 17 é uma grande oração que Jesus faz ao Pai, como que prestando contas do seu ministério, da sua obra, e também em prol dos discípulos. E eu quero destacar aqui, primeiramente, o verso 5, em que Jesus pede ao Pai o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus era um com Deus, ele era Deus, como está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus tinha posição em glória, junto com o Pai. Tanto é assim que, além desse verso 5, em que ele pede que o Pai devolvesse a ele a glória que ele tinha tido antes, no verso 24, ele continua a oração dizendo assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver,
também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, Jesus, antes de se tornar carne e habitar entre nós, ele era a segunda pessoa da Trindade. Ele era Deus Filho, ou como um querido irmão costuma dizer aqui para nós, Jeová Filho. E ele estava ali em comunhão perfeita, em amor perfeito com o Pai, com o Espírito Santo e em glória. Tanto é assim que nós temos uma testemunha da glória de Jesus antes de encarnar, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías viu a glória de Cristo antes dele encarnar. E quero ler isso para vocês. Primeiramente, para que entendamos essa conexão, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 37. O que está dito a partir do verso 37 se refere a Jesus. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o texto segue falando do nosso querido Jesus. Então, a partir do verso 37, falando de Cristo, lemos o seguinte, João 12, 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, não criam em Cristo. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Queridos irmãos, essa citação aqui de João 12:40 está em Isaías 6:10. E João diz o seguinte, que Isaías proferiu essa sentença de cegar os olhos e endurecer o coração quando viu a sua glória e falou dele. Esse sua e esse falou dele se refere a Cristo. Então, se voltarmos a Isaías capítulo 6, onde Isaías faz essa citação profética de fechar os olhos para que não vejam e não ouçam com os ouvidos, no início de Isaías 6, ele tem uma visão da glória de Cristo. E quero ler então Isaías 6, de 1 a 3, apenas para ilustrar que Jesus, sendo Deus, ele estava em glória junto com o Pai e se esvaziou dessa glória, além de outras coisas que, sinceramente, eu não alcanço. Mas vamos ler aqui, Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso me encanta. Deus Filho, o Verbo eterno, ele estava lá na glória junto com o Pai. E o Pai amou o mundo, amou o homem, amou você, amou a mim de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E Jesus, então, não se apegou à glória, ele não se apegou ao ser Deus, ele abriu mão daquela comunhão perfeita, plena com o Pai, que nós não temos nem palavra para descrever. Ele não se apegou a isso. E o verso 7, agora voltando a Filipenses 2:7, diz assim, que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele experimentou nossas fraquezas, ele viveu nesse mundo como homem, ele sentia fome, ele sentia dor. Quando ele foi encravado na cruz, doeu e
doeu imensamente, ele se sentiu só, ele buscou companhia dos discípulos na oração lá no Getsêmani, ele experimentou as suas fraquezas e as minhas, ele abandonou voluntariamente a sua glória, o brilho da presença do Pai, e ele se esvaziou e se fez um semelhante a nós. E mais ainda, ele podia ter vindo como um rei, ele podia ter vindo como... Se ele viesse como o maior rei da terra, ainda assim era muito menos, era infinitamente menos do que o ser Deus, do que estar à destra do Pai, do que refletir o brilho da glória eterna. Ele abriu mão desse brilho, ele abriu mão dessa glória, ele abriu mão desse perfeito estar com o Pai e com o Espírito Santo e veio aqui sentir a sua dor, a minha dor. Ele veio aqui porque o Pai nos amou, ele amou o Pai e também nos amou. E ele veio então para resgatar você e a mim, mas para isso ele teve que deixar para trás o ser Deus, a glória, o amor, a sublimidade, a perfeição, a completa ausência de qualquer elemento negativo, de qualquer maldade, a completa ausência de qualquer dor. Ele estava numa condição tão perfeita que nós não alcançamos. Mas ele abriu mão disso tudo que nós nem sequer imaginamos. E veio por quê? Porque há uma questão maior, que é o amor. Deus é amor. O Pai queria filhos, mais filhos. O Pai desejava filhos adotivos que pudessem ter comunhão com Ele, conhecê-lo, amá-lo e serem amados por Ele. Por isso que eles resolveram, a Trindade resolveu, eternidade passada, não só nos criar, mas já resolveu de antemão, antes da fundação do mundo. Jesus já tinha decidido, como Deus Filho, antes da encarnação, que ele viria pagar o preço, porque o sangue do Cordeiro morto foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, por isso ele veio, esse caminho infinitamente menor. Veio um homem, e como homem servo, e mais do que isso, ele se humilhou, ele se fez maldição por nós, ele se submeteu ao preço do pecado do homem e obedeceu o Pai até a morte e morte de cruz. Queridos irmãos, Paulo está exortando a você e a mim, a toda a igreja, que desde a época em que Paulo escreveu essa carta, lê os seus escritos, porque são palavras de Deus inspirada, nós devemos olhar para Cristo e imitar, e ter esse modo de pensar que moveu Jesus a fazer esse sacrifício, esse percurso imenso e vir estar entre nós. Irmãos, então, nós não podemos pensar demais de nós mesmos. Quando olhamos para Cristo, o que é a minha glória, o que é a sua glória? Não é nada. Por que nos apegamos tanto a coisas tolas e passageiras, como uma imagem supostamente boa diante das pessoas? Como nos apegamos tanto a coisas passageiras como beleza, como status, como ter? Queridos irmãos, essas coisas não têm valor nenhum. Olha o que Cristo fez, olha o que Ele abriu mão por nós. E nós, e eu, e você, abrimos mão do quê? Porque Paulo está dizendo, tenham o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E é esse modo de pensar, irmãos. E olha, ele tinha o direito à glória divina, ele tinha o direito a tudo aquilo, porque ele era Deus desde a eternidade. Ele era Deus. Não era favor nenhum ele estar em glória. Era apenas o seu legítimo estado e direito. Aqui, irmãos, quero aprofundar um pouco por que temos dificuldade, talvez, de abrir mão de tantas coisas pequenas e menores diante do exemplo sublime, glorioso de Jesus, e que aqui a palavra nos exorta a imitar. O que aconteceu, irmãos, lá em Romanos, capítulo 3, verso 23,
esse eu vou citar de memória, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Queridos irmãos, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, eles tinham plena e perfeita e direta comunhão com Deus, provavelmente com Jesus, porque, ao que tudo indica na Bíblia, todas as vezes que Deus conversa diretamente com o ser humano, quem está ali é Deus Filho. Então seria com o próprio Jesus. E naquele convívio perfeito no Jardim do Éden, eles certamente refletiam o brilho da glória de Deus. Eu vou fazer uma comparação parcial e depois vamos pensar nas coisas mais profundas. Nós lemos em 2 Coríntios 3,7 que quando Moisés subia ao monte para conversar face a face com Deus, quando Moisés descia, o rosto de Moisés brilhava, mas era um brilho transitório, era um brilho passageiro, mas era um brilho tão intenso que quando Moisés descia do monte, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, dado o brilho que emanava, que refletia do rosto e da pele de Moisés. Mas isso diz a palavra que era transitório. Tanto que de início Moisés usava o véu para não ofuscar os olhos dos irmãos de Israel, mas diz lá em Hebreus, aliás, em Coríntios também, depois eu confirmo aí para vocês, que ele passou a usar o véu para que eles não vissem, que Israel não visse que o brilho estava apagando. Irmãos, quando Adão e Eva estavam diante de Deus, o corpo deles refletia o brilho da glória de Deus. Mas quando eles pecaram, esse brilho apagou. Por isso que quando eles olharam para os seus próprios corpos depois do pecado, se sentiram nus. Porque antes, ao olhar para o corpo um do outro e o próprio corpo, o que eles viam, queridos, era o reflexo glorioso, o brilho refulgente da glória de Deus refletido neles. E quando eles pecaram, eles foram destituídos, essa glória foi retirada deles e o corpo deles certamente deixou de brilhar. Mas essa questão do brilho visível é apenas um aspecto. Quando eles pecaram, eles foram afastados da presença da santidade de Deus. Eles foram afastados da presença do amor do Pai. Eles foram afastados da presença daquele que é bondade pura, que é justo, que é sublime. Irmãos, é por isso que às vezes buscamos glória em outras coisas, porque nós fomos criados para refletir o brilho, a presença da glória de Deus. Fomos criados para refletir o seu amor, a sua bondade, a sua santidade, o seu poder, a sua graça. Mas perdemos isso com o nosso ancestral Adão e por isso sentimos falta. Então o que acontece, irmãos? É o que vemos hoje. É uma correria atrás de alguma glória, seja a glória acadêmica, do brilhantismo intelectual, seja a glória de competições esportivas, o aplauso da multidão, a glória do dinheiro, a glória da fama, a glória do poder. Irmãos queridos, tudo isso não substitui a glória de Deus, a qual nós fomos chamados a nos tornar participantes. Jesus veio todo esse caminho de renúncia, de abrir mão, para pagar o preço na cruz, para afinal ressuscitar e nos levar de volta com Ele à presença gloriosa dele e do Pai. Como lemos em João 17, 24, nós veremos um dia novamente Jesus em glória, como talvez ou certamente Adão e Eva viram e refletiram e experimentaram o esplendor, o brilho da glória do Senhor. E ele, Jesus, orou ao Pai para que estejamos com Ele, para que sigamos com Ele e, afinal, também, no dia da sua volta, no dia da ressurreição, você e eu e milhões de irmãos e irmãs
que foram crucificados com ele, que renunciaram a tudo para segui-lo, que pagaram o preço de ser discípulos dele, que se crucificaram a carne com Cristo na cruz e crucificaram o mundo, como está escrito em Gálatas, que pela cruz o mundo está crucificado para mim. Não amamos a glória do mundo, irmãos, porque estamos destinados a receber de volta, e agora em caráter eterno, permanente, e ninguém vai poder nos tomar o brilho da glória, do amor, da santidade, da pureza e da bondade do nosso amado Jesus e do nosso querido Pai Celestial. Então, quando tudo isso brilhar diante dos seus olhos, a glória desse mundo, você vai ver, não vale nada. É mais transitória e mais sem valor do que o brilho que refletia no rosto de Moisés quando descia do Monte Horebe. Ah, irmãos, verso 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas a história não parou aí. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, há poucos trechos na palavra de Deus tão sublimes, tão tremendos, tão poderosos, tão confrontadores, tão desafiadores, tão consoladores, tudo ao mesmo tempo, como esse texto que acabamos de ler. Quero concluir aqui apenas lembrando o caminho que nos vai levar a tudo isso. Em Romanos 6 diz que nós fomos crucificados com Cristo pelo batismo, para que também com Cristo alcancemos a ressurreição dos mortos. Crucificados com Cristo, mas ressuscitados com Ele. Nosso caminho, irmãos, é de tomar a cruz a cada dia. É de amar o irmão, buscar o melhor para ele, de forma sincera e honesta, como foi Jesus. Mas para nós há uma promessa já, há uma garantia. Porque se formos crucificados com Cristo, certamente com Ele ressuscitaremos e reinaremos. Amém. Que o Senhor fale ao teu coração, te encha de fé em toda essa palavra que você acaba de ouvir e que você tome a sua cruz. Siga Jesus e olhe para o alto com a certeza de que naquele dia da volta do Senhor que se aproxima, você herdará o reino e você vai brilhar junto com Cristo em glória e com todos os seus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.